Boa noite, gente. Obrigada, Robinei. Esses dias eu estava perguntando para o João e para a Cíntia, e eles disseram que as duas formas estão corretas. É isso mesmo? É, a única forma correta é Robin. Caraca, ó, botar a culpa no João. Eu chamando É dos que, dois. é que normalmente eu fico na minha, mas é Robin. Robin é a forma correta. Então, ok. Boa noite. Boa noite, gente. Esse não é um Meet, é um Meet gratuito. Hoje a gente teve problema no outro link, então isso é mais. Sempre legal ver gente conhecida chegando. Compartilhar aqui antes. Aparece aí na telinha, né? Todo mundo visualiza de boa. Ana, qual vestido tu vais? Algumas formalidades, né, em virtude de ser um projeto contemplado por um edital. O projeto Arte Decolonial para Criança foi contemplado no edital da Secretaria Municipal de Cultura número 7 de 2022, da linha 2 de territórios. Qual Esse é o vestido tu vais? terceiro, esse é o terceiro Ah, encontro pode ser aquele rosa. de 3, né? Onde cada um de nós, tanto os arte-educadores da equipe fixa do projeto, quanto os outros 3 selecionados pelo edital, também por um outro edital que a gente fez, vão compartilhar as suas pesquisas dentro da arte-educação. Hoje seria a Cíntia, mas ela está super rouca, vida de professor, né? Ela não está conseguindo falar, ela pediu rapidamente, eu vou falar um pouco apresentá-la, né? Ela é professora de artes, grafiteira, ela fez rural, licenciatura em belas artes, tem mestrado sanduíche, fez na Fundação Getúlio Vargas, é idealizadora e produtora da exposição Suburbanidades também, que era um trabalho muito legal de curadoria feito para artistas suburbanos, né? Boa noite, quem está chegando. A gente deu seguimento faz pouco tempo. A Cíntia está com a gente hoje. Estou apresentando aqui um pouquinho dela. A Cíntia tem esse trabalho do Suburbanidade, que é um trabalho muito interessante, né? Que ela faz uma curadoria, uma legitimação de artistas suburbanos. Como é professora, boa noite. Isso também vai acabar, as nossas pesquisas acabaram se encontrando, né? O João aí fazendo um trabalho de Baixada Fluminense, no campo da historiografia, né? Uma legitimação ali, deu um curso de artistas negros da Baixada Fluminense no SESC, que foi muito interessante também. Eu também falando das produções periféricas, com esse escopo de território. Sou bacharel e licenciada, acho que no primeiro dia eu também nem me apresentei, sou bacharel licenciada também em artes pela UERJ e pela Cândido. E todos nós aqui, acho que a ideia é buscar formas e micropolíticas de fazer um pouco diferente do que a gente do que a gente vê, né? A gente vê essa defasagem no nosso material didático, no dia a dia. Eu acho que cada um vai tentando fazer uma desobediência epistêmica mesmo, criando espaços, né? Microfissuras ali naquilo que já é tão comum na educação. E aqui cada um trouxe um pouco da sua pesquisa. Eu falei mais sobre o projeto no geral no primeiro dia, não falei nem das propostas. Eu trago 10 artistas no livro que vai ser lançado. Eu trago 10 artistas de subúrbio, periferia também. A ideia é que, através da educação, a gente possa legitimar essas produções também, aproximar ela dos nossos alunos, entendendo o aluno e a criança enquanto público de arte, né? Não só a bolha dos museus, não só os espaços legitimados, legitimadores, institucionalizados. Então, a gente pensa nas nossas crianças enquanto público. É trazer a arte contemporânea, é trazer os artistas que sejam mais dialógicos com eles.
A Cíntia tem esse projeto do Suburbanidade, se juntou a gente. Ela está fazendo as ilustrações do livro, então é muito legal também. As ilustrações que vocês verão no livro são todas dela. É um pouco do resumo da pesquisa dela, né? Deixa eu tirar a minha cara aqui onde ela fala do ponto de partida essa existência na periferia, corpo, território, as artes urbanas, feminismo, cultura de massa e religião. Ela, como é professora também, tem esse olhar nas práticas de arte e educação que trazem esse olhar decolonial, né, diaspórico para as práticas de sala de aula. Eu vou mostrar aqui um pouquinho, passar rapidamente das 5 propostas que ela trouxe, ou também posso deixar para que não dê spoiler, para que vocês vejam no livro. E aí, como a gente hoje está com o horário encurtado, porque essa chamada é gratuita e ela tem tempo para terminar, eu falei sobre o panorama o panorama de pesquisa da Cíntia, apresentei, falei que ela vai ilustrar o nosso livro, além de trazer também 5 propostas. O livro vai ser lançado esse mês de outubro, online, a gente vai avisar nas redes. E vou passar a palavra para o Robney. Vou começar a compartilhar a tua apresentação, aí quando tiver que passar, tá, você me fala. Beleza. Obrigado, Silvia. Nada. Bom, boa noite, pessoal. Espero que estejam bem. Enfim, imagino que uma parte de vocês esteja voltando de um dia cansativo de trabalho, né? Eu sou artista plástico, arte educador. Eu fiz gravura na FRJ. Eu também fiz um mestrado na mesma instituição, onde acabou por surgir o que eu vou apresentar para vocês. Bem no começo do projeto, eu tinha uma relação pessoal, né, com o bairro de Boa Esperança, onde acontece o Aula de Boa, um projeto arte educativo que eu fundei por lá. Pode passar, Silvia, por favor. Também pequenininho, né, mas em resumo, o Aula de Boa surgiu de um contexto de conflito, de interesses políticos sobre o urbanismo, né? Nesse bairro tem a casa que foi dos meus avós e perto do terreno da casa existe um terreno baldio onde a molecada da região, lá em Nova Iguaçu, costumava soltar pipa, brincar, enfim, fazer piquenique, enfim, ter um espaço informal de lazer, né? E aí, quando eu vi que esse mesmo espaço estava começando a ser cercado para dar lugar a um condomínio, eu falei, caraca, eu acho que eu posso, pelo menos, me despedir desse terreno ou acompanhar a mudança desse terreno através da minha prática enquanto artista, né? Desenhando ou pintando. E assim eu fiz. Eu comecei uma série de aquarelas, que eu nomeei de aquarelotes, que fazem parte de um projeto maior chamado Nossa Vitória, em referência a uma série de pinturas que Cezanne fez, que também retratava montanha em terrenos. E aí, eu, para fazer essas aquarelas, peguei punhados de terra e fabriquei pigmentos naturais, né? Fabriquei tinta artesanal. E aí, conforme a obra, né, a obra tanto artística quanto a dos operários era feita, eu ia aumentando, né, a quantidade de pinturas e as pessoas ao meu redor, né, como eu fazia isso na rua, as pessoas ao meu redor se mostravam curiosas para saber o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo aquilo. Eu basicamente queria acompanhar o redesenho topográfico, né, daquela região. Pode passar, Silvia, por favor. Eu preciso dar uma encolhidinha para poder caber a imagem, por favor. E aí, como vocês podem ver, né, essa aquarela ela tem tanto o pigmento do próprio terreno, né, que eu chamava que os moradores ali no entorno chamam de Morro da Jaqueira, Montanha da Jaqueira, usando esses pigmentos para pintar, né, essas aquarelas. E eu procurava deixar em negativo
procurava deixar em negativo tudo aquilo que não era terra, tudo aquilo que não era montanha, né? Então, o que vocês veem ali é mais os tapumes e muros que estavam sendo levantados. Pode passar, Silvio, por favor. Essas aquarelas, né, ou aquarelotes, eu comecei a oferecer aos moradores da região em troca de depoimentos sobre o que eles achavam dessa mudança que o bairro estava sofrendo, o que eles esperavam, e ao mesmo tempo pegava um pouco da história do lugar, né? Então, enfim, eu estava ali trabalhando como um colecionador de histórias, né? Além de pintor. O que chamou mais a atenção da criançada é como eu estava fazendo aquilo, as pinturas, né, no caso. E daí, então, desde 2016, eu comecei a ensiná-las, né? Primeiro falando especificamente, né, dessa aquarela, né, de materiais mais acessíveis até, né? Basicamente misturar um pouco de água, né? Só a goma arábica, que é um pouco mais cara, mas eu levava para elas e a gente fazia junto essas pinturas. Pode passar, Silvia, por favor. Aí algumas pessoas, né, alguns moradores ali de Boa Esperança, para quem eu ofereci, né, os aquarelotes. Pode passar. Um outro contexto, né, no meio disso tudo é o problema político que eu estava mencionando no início. Essas obras geraram muitos transtornos para a região, provocando deslizamento, o volume de poeira levantado durante a construção, né, aumentou muito. Então, os moradores que viviam mais próximos do terreno sofriam com enfim, muita tosse, enfim, poeira entrando em casa, e a parte mais delicada eram os deslizamentos de lama e de terra em si. Pode passar. Aí, uma das aquarelas que um dos alunos produziu, inclusive esse foi o primeiro aluno do projeto, né? Eu costumo chamá-lo de criança fundadora, né? O Cláudio Meirelles, o nome dele. Hoje já é um homem feito, vamos dizer assim. Inclusive foi graças ao Cláudio que o projeto começou a se expandir um pouco mais, porque durante o processo de pintura eu ia para a rua e não parava num lugar só. Eu procurava ângulos e locais diferentes de onde pintar esse terreno, o que atraía grupos diferentes de crianças. Então, por onde eu parava, por onde eu passava, um grupo de crianças diferentes me cercava para aprender, para trocar, para ver o que eu estava fazendo. Algumas iam basicamente para trocar ideia, então acaba que o projeto ele foi ganhando essa cara não só artística, né, mas muito afetuosa também. Não necessariamente a gente está ali para produzir imagem, mas, sei lá, ter uma manutenção dos afetos através de algumas imagens. E o Cláudio foi quem me ajudou a espalhar a palavra, né? Ele comentando com os amigos, tem um tio ali que está me ensinando desenho, né? Ele foi o primeiro aluno que trouxe um caderno de desenho, né? Enfim, com produção própria para me apresentar. E aí a gente, enfim, levou o projeto à frente, fazendo com que o número de alunos e alunas crescesse. Pode passar, Silvia, por favor. Uma das cenas comuns, né? Com o tempo, né, eu passei a acrescentar mais materiais, né, artísticos, daqueles mais básicos, lápis de cor, canetinha. Depois eu, felizmente, né, fui recebendo um bom volume de doações, por estar numa posição privilegiada, assim, de artista, que conhece vários outros artistas, né, não demoramos a receber esse tipo de material, né. Logo depois papel canson, enfim, uma coisa um pouquinho mais refinada, né. Pode passar. Aí tem algumas fotos, né, com as produções com tintas de terra, né. A gente ocasionalmente trabalha com esse material, mas não tem sido como é que eu vou dizer, o meio, né, central do projeto hoje em dia. A convivência com as crianças fez com que eu remodelasse a tônica do projeto. Então é isso, né? Acredito que muitos aqui sejam professores. É a convivência que vai
moldando o roteiro. Então, é muito comum perceber alguma criança com dificuldade na escrita, né? Então, comecei a pedir doações ou levar por conta própria alguns livros ilustrados para aproximá-los desse contexto mais literário, enfim, ter referências, né, aos poucos de autores ou autoras negras ou indígenas, para ter um outro repertório que fosse para além de, sei lá, do Homem-Aranha ou do Batman. Pode passar, Silvia, por favor. É interessante, por exemplo, nessa a imagem que está um pouco mais abaixo, né? A gente sentada nas mesas ali de boteco. Foi um dos meninos, né, que ofereceu as cadeiras de casa para a gente sentar de modo um pouco mais confortável. Então, esse senso comunitário, esse senso de uma coletividade, né, de união, é algo que eu procuro reforçar durante os encontros e que felizmente surge de forma espontânea entre as próprias crianças, né. Também, assim, talvez especialmente entre os meninos, tem um pouco mais de conflito, no sentido de zoeira mesmo, de criança, mas, de modo geral, eles são bem companheiros. Ali na imagem que está um pouco mais acima, tem alguns livros, né? Então eu levo livros de história da arte, enfim, apresentando esses artistas até um pouco mais tradicionais, né? Mas também fazendo contrapontos com a produção mais contemporânea e de artistas negros e indígenas. Pode passar, Silvia, por favor. É interessante ver como esse deslocar, né, que eu mencionei, ele, assim, as crianças que moram mais perto da casa, que foi dos meus avós, elas são um pouco mais brancas, né? E quanto mais eu me afasto, mais negras e mais numerosa é a turma. As duas fotos que tem ali já são em Belfor Roxo. Lembrando que Boa Esperança é um bairro que fica numa área de divisa, né, entre Nova Iguaçu e Belfor Roxo. Então, a gente acaba tendo uma atuação intermunicipal, mas a caminhada é só de alguns minutos, né? Não é algo que leve muito tempo entre um ponto e outro. Hoje eu já levo as coisas num carrinho, antigamente levava na sacola de compra mesmo, ecobag, enfim. E aos poucos eu fui aprendendo a moldar um pouco mais os tipo e até volume de materiais que eu carrego, né, durante as aulas. Pode passar, Silvia. Outra coisa muito bacana, através das colaborações que mantém o projeto vivo, né, assim, aliás, é importante ressaltar, né, o quão importante é a participação do meu pai. Ele não está na foto, né, mas essa parte familiar, né, essa base familiar que deu estrutura para tudo que eu faço na vida, né, ela tem sido essencial. O meu pai é um cara, aliás, o Roberto, né, meu pai, ele é quem zela pela casa, onde ocasionalmente ocorrem as oficinas do projeto, né, e ele cuida desse espaço a vida inteira, né, se não fosse o apoio dele, esse projeto não existiria, não ia à frente. Fora isso, os meus amigos, né, a maioria deles trabalhando com arte educação, aqui tá ali as duas que estão do meu lado são Elisa e Marcela, duas das que mais ajudaram no projeto, no seu começo. Através de Marcela, a gente conseguiu esse espaço no Centro Cultural da Light para fazer a nossa primeira exposição coletiva com os desenhos das crianças, né. Vocês estão me ouvindo bem, gente? E alguém falou que o áudio está baixo? Aqui tá bem normal. Ok, vou seguir aqui então. Então, outra parte bacana, né, que eu estava mencionando, é que ocasionalmente a gente participa de exposições, né? Acho que a mais recente foi no ano passado, nesse ano até me perco. A gente está ouvindo baixo. Não sei se eu estou falando fora do microfone. Posso falar um pouco mais alto também. Mas enfim, a gente participou de uma exposição no Capiberibe, né? No Espaço Capiberibe 27, se não me engano. Pode passar a imagem, Silvia, por favor. Ok. Como eu mencionei, né?
A gente tem alguns encontros no espaço da casa, né, onde o projeto também acontece, é onde a gente tem o estoque de materiais que eu mencionei antes, né, e onde a gente consegue fazer alguns eventos mais festivos, né? Por exemplo, essa imagem foi desse ano ainda, onde a gente fez um nosso carnaval um pouco mais tardio, né? A gente recebeu, né, até pela mediação do Gustavo, que é quem tá de drag queen, bem ali no meio, é um dos nossos educadores. Gustavo foi meu aluno quando eu dei aula como professor substituto de desenho na FRJ. Então ainda tem esse detalhe, né? Em 2019, eu trabalhei na FRJ e aproveitei esse espaço como uma ponte, né, para ter a própria aula de boa enquanto um projeto de extensão. Ficou por um ano. Isso ajudou a atrair alguns estudantes de graduação da faculdade. Ali também tem a Camila Borges, e o Ricardo Petra e a Camila Jaci. São educadores que trabalham comigo mais frequentemente ou mais ocasionalmente. Pode passar. A gente também, com o apoio, né, que a gente recebe, muito por conta da visibilidade que a gente consegue ter nas redes sociais, né, praticamente o Instagram, a gente consegue levantar vaquinhas para fazer não só esses eventos mais festivos, né, mas também visitas a exposições. Então, essa imagem aí foi quando, em janeiro, visitamos a exposição dos Gêmeos, que rolou no CCBB, daqui do Rio. Pode passar. Aí também outro exemplo, né, a gente visitou o Museu Nacional de Belas Artes, né, fizemos uma sessão de desenho ali dentro, e aí é muito comum que rolem discussões sobre raça, né, um dos meninos, o que está de costas ali de vermelho, né, que é o Marlon, ele ficou surpreso por ver que nós estávamos ali dentro. Tio, gente preta pode estar aqui dentro? Eu falei, cara, é lógico que a gente pode estar aqui dentro. A gente pode ocupar todos os espaços, né? E, enfim, uma coisa que através, né, como eu estava falando do desenho, a gente procura reforçar, né, sobre como a gente pode ter uma postura antirracista, antimachista, enfim, né, usando, às vezes, uma base mais literária, né, de literatura infantil, para abordar essas questões, para desenvolver essa consciência um pouco mais afiada nas crianças. Pode passar, Silvia, por favor. Aí, algum registro do dia que a gente fez, no Dia das Crianças, acho que foi em 2022, algumas crianças até de máscara, e aí a gente teve a preocupação, né, de pegar brinquedos que esbarrassem nessa questão da representatividade. Eu escolhi, fui pegando comprando, né, algumas bonecas negras, e é sempre gratificante ouvir as crianças comentando, né, olha tia, o cabelo dela é igual ao meu. Pode passar, Silvia, por favor. Durante a pandemia, né, na verdade apenas durante alguns meses de 2020 e 2021, a gente criou uma campanha para arrecadar cestas básicas e distribuir para as famílias que estavam numa situação um pouco mais vulnerável, né. A gente comprou cestas básicas mais comuns, eu diria assim, e também algumas orgânicas de um projeto que existe lá em Caxias, eu esqueci o nome. Enfim, se eu lembrar, eu coloco aqui no chat. E além das cestas básicas, a gente procurou distribuir livros também, tanto para as crianças, né, quanto para os pais. Algumas crianças levaram um livro do Emicida, né, Amores, e a gente distribuiu para os pais a autobiografia do Lázaro Ramos. Pode passar, Silvia, por favor. Outra coisa muito bacana, né, falando de livro, é que ao longo desse tempo, né, na verdade de 2021 para cá, a gente conseguiu criar uma biblioteca nos fundos da casa, na verdade onde a gente também guarda os materiais de desenho. Montamos algumas estantes para colocar esses livros, né, que eu estava mencionando. Nem todos vão falar sobre questões de raça ou representatividade, mas é um lado que a gente procura reforçar sempre, até porque a maioria das crianças é negra, né, e inclusive
a maioria é de meninas, né? Então, enfim, um lado que a gente procura, uma tecla, né, na qual eu e os outros educadores procuram bater sempre, né? De reforçar esse discurso antimachista, antirracista, enfim. Pode passar. Aí, abordando um pouco mais, desculpe, a oficina é isso, né? As tônicas, né? Os temas que vão surgindo vêm de problemas, né? Que a gente encara toda vez que a gente encontra as crianças. Uma das meninas, ela ficou surpresa ao descobrir que o Egito fica na África. E aí, a partir desse espanto inicial, eu resolvi levar mapas, né? Mapas que falem de áreas consideradas periféricas, né? No sentido até, numa escala, eu digo, continental. E aí separei um mapa da África e as bandeiras dos países que a representam. A partir das bandeiras, a gente começou a pintar o mapa. Pode passar, Silvia, por favor. A gente começou a pintar o mapa, indicando alguns nomes, né, dos países, para que as crianças não exatamente memorizassem, mas tivessem um mínimo de contato com a própria visualidade do território, né, do mapa africano. E essa dinâmica eu pretendo aplicar também com numa escala mais próxima à nossa, né? Falar da Baixada Fluminense, como é que é o mapa de Nova Iguaçu, de Belfor Roxo, e usar cores, né, dos municípios a partir disso. Pode passar, Silvia. Pode passar. Vou aproveitar para mostrar um livro que, felizmente, eu consegui, que me ajudou muito durante essa oficina. Quem está segurando o livro ali é a professora Priscila. Aliás, um outro ponto, né, sobre essas parcerias, né, com educadores, com artistas independentes, né, e professores. Não sei se alguém aqui é da UERJ, mas quem tem me ajudado muito também é a professora Renata Gesomino, ela que me colocou em contato também com graduandos, né, quase formandos em licenciatura em artes plásticas, artes visuais, para trabalhar junto das crianças lá em Nova Iguaçu. Então a Priscila está ali apresentando esse livro, não sei se vai dar para ver na câmera, mas o nome eu posso escrever aqui. Infelizmente ele só tem em inglês, né? África, Amazing Africa, né? Tipo, a África, Incrível África. A autora chama-se Atinuki e ela vai apresentando país por país numa escrita que eu achei bem progressista, né? Digamos assim, onde ela apresenta não só os aspectos, como é que eu vou dizer, mais realistas, né? Por exemplo, ela comenta sobre crise climática em alguns países, ao falar de alguns países africanos, mas não deixa de falar das grandes virtudes, da riqueza cultural, da diversidade que existe nesse continente, né? Então, a cada país que a gente apontava no mapa, a gente lia um pouco do conteúdo do livro e depois partia para a sessão de pintura, né, com lápis de cor. Pode passar, Silvia. É isso, gente. Na verdade, tem muito mais coisa, que às vezes eu mesmo me esqueço. Falei da itinerância, combate ao preconceito. Acho que é basicamente isso, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão... aliás, né, aqui no último slide, a gente tem o nosso Pix, assim, de apoio, né, mas as nossas redes sociais têm sido o principal veículo, né, de divulgação do nosso trabalho. É isso. Quero agradecer a presença de todos. Fico muito ansioso, assim, na hora de apresentar alguma coisa, e é muito estranho ficar num silêncio mortal, assim. Eu quero ouvir vocês, quero ver se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, algum comentário, por favor. Silêncio, né, das redes sociais, das aulas online, sempre a gente fica realmente... Preciso falar muito rápido também.
ótimo. Muito bom. Se alguém tiver alguma pergunta, exatamente como o Robney falou. Quanto tempo a gente tem, Silvia? Então, acho Eu que fazendo a já tem primeira uns 10 pergunta. minutos, né? 10 minutinhos? Sim. Deixa eu anotar aqui o... João até tinha falado ontem também, é legal a gente reforçar um pouquinho. Deixei aqui só para fins burocráticos, tem que ficar. A gente vai fazer as oficinas presenciais. A do dia 17 é fechada para alunos de escolas municipais, vai ser a que o Robney vai dar, né? Lá na Biblioteca João do Rio, em Irajá. No dia 21, que cai num sábado, eu e a Agripina vamos dar no Parque Glória Maria também, na parte da tarde. No dia 25 é a Ágata e eu também lá no Bela Maré. Essa é para a comunidade local ali. Então, todos nós vamos dar oficinas físicas. Alguém quer falar alguma coisa, alguma colocação? Robin também, pra gente se encaminhar para finalizar então, né? Botão rapidinho. Só complementando, né? Porque tem sido um trabalho de... Vai completar 7 anos. Então eu tô há 7 anos. Não falei sobre a periodicidade também, né? Até ano passado, a gente se encontrava todos os sábados à tarde. Como eu percebo... Tô lendo a pergunta aqui. Sim. Ana Patrícia. Conseguiu ler? Vou comentar. Ontem mesmo, Patrícia, esse primeiro aluno, o Cláudio, a criança inaugural, ele me ligou. Ele me ligou para agradecer. Hoje é um rapaz com 19 anos. O Cláudio é lutador semi-profissional de MMA. E desenha muito bem. Ele veio agradecer sobre o impacto que o projeto que eu tive na formação dele, porque é isso, o desenho e a pintura acabam servindo como um meio para falar de várias outras coisas. Ele disse, né, que se um dia, né, tiver oportunidade, conseguir ter sucesso que almeja, poder ajudar o projeto, né, dar o apoio. Enfim, ele agradece também pelo impacto que teve na família dele, porque é isso, existe uma troca muito pessoal, muito afetuosa, né? Não é só na rua, eu vou até a casa de algumas pessoas, a gente almoça junto, a gente conversa junto, enfim, troca ideia, desabafa, chora, ri. Então acaba que essas práticas muito básicas, né, pra gente que é do meio do desenho, eles servem como aglutinante para essas várias frentes, não sei se é a melhor palavra, mas, sei lá, humanistas, de um bem-estar, que buscam um bem-estar social, sei lá, ainda que seja na conversa ou no desenho, né? É isso, assim. Então foi muito gratificante, fiquei muito emocionado, assim, ouvir o Cláudio comentando isso. É isso que dá sentido ao projeto, né? Eu dei aula para os outros 2 irmãos dele, né? Inclusive a pulseirinha que eu estou usando aqui é presente que ganhei da irmã caçula dele. Ele tem um irmão mais velho que também já participou do projeto. E é isso, assim, não tem preço ver esse tipo de impacto, né? É o que dá sentido. E uma outra coisa que eu ia falar, sim, é sobre as obras do sentido da especulação imobiliária, né, que estavam acontecendo ali no terreno. Elas foram embargadas, né? Eu mostrei, aliás, se você pudesse, eu vou voltar para a quinta imagem, a quinta página. Houve protesto, né, contra a construção do condomínio porque estava provocando todos aqueles problemas que eu mencionei no começo. Enfim, então as obras foram paradas e hoje o terreno é dominado pelas crianças soltando pipa de novo, tendo até muito mais pipeiros do que antes. A gente até fiz esse trabalho aqui, né, debochando, brincando um pouco com o nome, né, que era Granland, o nome do condomínio. Literalmente hoje só existe fachada, só existe esse
Isso aqui nem é uma imagem recente ali embaixo, né? Esse Granland tá ali de pé, meio que sobrevivendo ao tempo, e nada foi levantado além da fachada. É muito irônico o resultado da especulação imobiliária, né? Como se não fosse trágico. E a gente fez cartazes escrito Gran Lama ali. Muito bom esse Gran Lama. É uma bandeira, né? Isso é um cartaz. Sim, o Marcos fez uma pergunta aqui. Sim, ele fez, isso que eu ia te falar. Até a questão, se você me permitisse, não sei se você vai direcionar para a mesma resposta, né? Uma coisa que falam muito, eu sei que foi direcionada a você, mas é que a gente precisa sempre de um direcionamento profissional. Se eu dei aula na socioeducação e tinha um professor que falava, mas aí tinha um projeto de yoga, de teatro com os alunos socioeducandos, ele sempre falava, mas não serve para nada, dá um curso de barbeiro, dá um direcionamento profissional. A gente sempre tem uma ideia de que a arte por si só, ela precisa direcionar profissionalmente, quando na verdade a leitura de mundo e o direito à subjetividade, à representatividade que tem nessa premissa da arte também já é, né, uma contrapartida social. Vou passar a palavra para você responder. É um dos grandes desafios, Marcos, assim, mostrar que dá resultado. O que eu procuro fazer, porque, assim, o ritmo das aulas, principalmente quando é na rua, ainda tem isso, né? Eu menciono muito a casa e a rua, e costumo dizer que, acham que é hobby, né? Que a rua é o cerne, né? É o espaço principal, assim, da aula de boa. É onde o projeto acontece com mais força. Parece mais criança, o ritmo é mais intenso também. E são muitas crianças pequenas, né? Justamente os adolescentes. A adolescência, ela, entre aspas, né? Ela afasta as crianças jovens, né? Do projeto, né? Existem outros interesses que vão surgindo. A demanda mais urgente por trabalho, que não da área da arte, que é isso. Essas forças atravessam o projeto e é algo que ainda pode ser trabalhado. Porque como o projeto tem toda essa informalidade, a gente acaba não conseguindo sistematizar esse caminho ainda, né? É uma coisa que pode ser feita. De repente, se você quiser me ajudar a pensar nisso, né? Fica aí. Aliás, ressalto aqui, se alguém tiver interesse em participar do projeto, me manda mensagem para a gente poder combinar, né? Mas é isso, assim, é um desafio manter as crianças por perto conforme elas vão crescendo, né? É mais comum que isso aconteça com as meninas, né, que elas continuem, né, já chegando na adolescência, e os meninos se afastem com mais facilidade. Eu queria comentar também um pouco, de novo, sobre preconceitos, né, sobre racismos, enfim, como é difícil lidar com o racismo religioso, assim, né? Existem, enfim, enfrentamentos diante de coisas mais estruturais, mas esse ponto em específico do racismo religioso me pega muito, assim. Então é um tema, um tópico, assim. Eu particularmente não sou uma pessoa de terreiro, de igreja, de templo nenhum, mas procuro ali ser um mediador desses ânimos um pouco mais microviolentos que vêm das crianças, ou às vezes até dos pais, né? Enfim, um outro ponto que eu queria comentar aqui. Não sei se eu te respondi, Marcos, fiquei acho que mais devagar. Mas é isso, gente, são vários desafios que surgem, né? Por exemplo, passar a ideia de que bater é errado, né? Não que eu me depare com alguma situação mais séria, sei lá, vindo de alguma família ou entre as crianças, mas é muito comum, no mínimo, cogitar a ideia de bater em alguém enquanto forma de educar, né? E enfim, algo que eu venho enfrentando com mais afinco, assim, né? Com mais rigor, na hora de falar tanto com os pais quanto com as próprias crianças. Um outro comentário. Ninguém tem pergunta, gente? Senão eu vou ficar falando sozinho.
sobre como tem sido importante, né, encontrar pessoas-chave, né, isso para quem trabalha com projeto social, né, independente, é essencial. Pessoas que vão colocar a gente em contato com outros grupos de pessoas, né, mencionei o próprio Cláudio no começo, a mãe dele, né, Elisângela, me colocou em contato com outras famílias, né, isso ajudou o projeto a ser ampliado também, no sentido territorial, e a gente mantém essa parceria até hoje, assim, sempre se falando, sempre trocando. A gente tem um grupo de Zap, né, onde eu passo os informes sobre futuras oficinas, né, mencionei que a gente, volta e meia, convida algum artista para trabalhar com a gente, pintando, desenhando. A gente, nesses anos, a gente conseguiu entrar em contato com estudantes de uma universidade de Nova York, em 2019, onde elas gravaram um mini documentário sobre o nosso projeto, graças a Julie Brasil, não sei se é alguém que conhece, professora, enfim, deu aulas de desenho no Fundão, ela, enfim, é uma grande parceira do projeto e uma amiga muito querida. Ede Faustina, não conheço. A Austine, não conheço. O Desirê comentou aqui. É o ex-secretário de Cultura? Entendi. Não, justamente, né? Passar esse sentido coletivo, né, de rede, de trabalho comunitário, né, no sentido coletivo, enquanto programa e enquanto uma ideologia, né, para as crianças, né. Outra parada que eu procuro reforçar para elas, né, porque é muito comum zombar de quem supostamente não sabe alguma coisa. Eu falo para elas, cara, se você sabe soltar pipa ou amarrar seu sapato, você pode ensinar seu colega, ou pelo menos tentar, não precisa zombar do outro. É importante ver o potencial que você tem e pode ser passado pro coleguinha, pro amigo também, né? Você também pode ser um professor ou professora. Não necessariamente precisa de um diploma para dizer que você sabe de algo. Enfim, nesse discurso de justamente querer procurar, né, empoderar as crianças. O que mais, gente? É isso, sim. A gente planeja fazer um evento em novembro, porque ainda que o projeto ele não tenha nascido no mês de novembro, é um mês que eu costumo separar para comemorar o aniversário, né, da aula de boa. Muito por conta da consciência negra, então amarrar as duas coisas, né, que é a existência do projeto e o debate racial, né, a consciência racial, me interessa muito, assim, acho muito importante por causa de todo o contexto onde ele acontece. Nenhum comentário? Vai ter programação em novembro, então? Ó, Daniela Vilauta levantou uma mão. E Vander também perguntou sobre essa questão do racismo religioso. Você considera que nas periferias esse fenômeno é mais marcante devido à presença forte da comunidade neopentecostal? Cara, eu acho... numa resposta apressada, eu diria que sim. Mas eu tenho consciência de que eu sempre preciso olhar com mais cuidado, sabe? Para responder dessa maneira, assim, né? Porque é extremamente banalizado, né? E ao mesmo tempo não tem como negar, né, o protagonismo, né? O infeliz protagonismo das igrejas, né? Neopentecostais nesse papel. Mas acho que é um cruzamento de várias forças, sabe? Mas sim, isso super entra, né? A maioria ali é de comunidade, né? Evangélica. E é justamente por essa tônica que eu procuro debater. Gente, todas as manifestações religiosas são válidas quando não estão oprimindo outras formas de vida, né? Formas de existir, de estar no mundo. Mas Daniela quer comentar. Não sei se eu te respondi, Wander. Oi, pessoal, boa noite. Eu tô tão cansada que eu não consigo digitar nada, tá? Vida de arte educadora não é muito fácil, não.
Eu não queria fazer uma pergunta, eu queria parabenizar essa iniciativa de vocês, assim, eu estou falando desse lugar, de uma mulher branca, privilegiada, que dá aula de artes numa escola aqui na Zona Oeste, mas no Recreio dos Bandeirantes, para pessoas que amam a cultura popular, uma escola que trabalha com essa perspectiva, então eu não sofro grandes dificuldades para trabalhar, mas tudo isso é uma novidade para mim, né? Eu sou doutora em artes, era professora universitária, mas depois de Bolsonaro nada mais ficou no lugar. Eu me transformei numa arte educadora e descobri um lugar incrível, rico, que, assim, apesar de ser cansativo, porque a sala de aula com as crianças assim, forte, né? É um lugar que eu fico encantada e que eu posso trabalhar. Eu cheguei a escrever um artigo sobre essa perspectiva decolonial para a arte e educação, e vocês, assim, em 3 dias me mostraram coisas tão mais profundas, tão mais reais, tão mais importantes do que todos os conceitos, e me apontaram, inclusive, assim, que eu acho que é a coisa mais legal, os meus próprios erros de interpretação. Então, eu queria abrir o microfone para agradecer, porque vocês estão me mostrando de verdade o que é pensar a decolonialidade, até independentemente do termo cerdês, se ele ainda está valendo, se ele não está valendo, acho bom que ele não esteja valendo, porque realmente só assim que a gente vai andar, e conhecer o trabalho de vocês, gente, foi assim um clique para mim, então eu quero agradecer. Realmente, fazer projeto não é fácil. Aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em Vargem Grande, a gente tem um projeto de cultura popular pelo FOCA também, a gente sabe, o suor que é trabalhar. Então, é para agradecer que eu estou abrindo o microfone, botando meu rosto assim, porque a gente fica tão impessoalizado atrás de uma fotinho perfeita. Eu queria mesmo era me aproximar um pouco de vocês e dizer que, assim, eu estou incluindo vocês nas minhas redes de relação, né, no campo da arte e educação, para acompanhá-los, para poder observar o que é que vocês estão aí mostrando para a gente que está aqui também, né, falando desse lugar do privilégio, mas que não quer ficar parado aqui, não. A gente quer escavar, quer ir, quer estar junto, porque senão também não faz o menor sentido, tá? Então, muito agradecida mesmo, porque valeu a pena, tá? Apesar do meu cansaço, a gente rala o dia inteiro, mas, essa 1 horinha foi preciosa, gente. Então, agradeço muito, tá? Para minha formação, isso. Obrigado, Daniela. Eu que agradeço. Total. É isso, a gente mantém rede, trocar ideia dentro do possível. E é isso, acho que no fim das contas a gente trabalha para ter uma vida não tão dura. Não tão dura. Isso aí, Sim, só isso. verdade. A gente tem 7 minutos, que esse é o gratuito, né? Então, também queria agradecer a presença de todo mundo, criar esses espaços de debate, de trocas sobre outros caminhos que se pode tomar na arte e educação, né? Utilizando também a arte enquanto mediadora para assuntos que são muito mais profundos, para o empoderamento, para a representatividade dessas crianças, para que elas se enxerguem, né, enquanto protagonista, para que elas saibam que elas podem estar nos espaços de museu também. Eu dei aula na socioeducação, isso acontecia muito. Vamos colocar, acho ótimo para poder ter um print. Na arte e educação, os meus alunos não se identificavam com o material que eu levava dos livros didáticos. Eu acabava levando artistas como Marcel Diogo, o Jefferson Medeiros, né? E comecei a buscar e tinha dificuldade de achar esse material. A gente sozinho tinha que fazer a busca. Por sorte, a gente também é artista e acaba conhecendo. Mas é criar esses espaços mesmo para debate, para trocas, para a gente conhecer outras iniciativas. E queria aproveitar também, fazer uma propaganda, também vou. No dia 12 de outubro, eu vou fazer uma ativação artística na Cabana do Vulcão, que é um ecocamping que tem aqui em Nova Iguaçu, para mães e filhos, onde pais e filhos também, mas vai ser convidando a gente a ir até um espaço de natureza e criar arte com os nossos pequenos, com as nossas pequenas. Quem tiver sobrinho, filho, criança e quiser participar, a gente vai estar fazendo uma ativação artística lá na Cabana do Vulcão.
Se vocês quiserem colocar os rostinhos pra gente fazer um print agora antes de terminar. Fazer um outro comentário breve. Minha memória é horrível, né? A última exposição que a gente participou enquanto aula de boa foi no incrível festival Faim, o Festival de Artes em Barier. Faim na cabeça aqui, que bom que você falou. A gente levou o nosso mascote, né? A gente, em outra ocasião expositiva, fomos convidados a pintar e participar da Elephant Parade, que, enfim, tem animais, esculturas em formato de animais, né? E a gente foi convidado a pintar uma em formato de elefante. O Osmar Paulino, que é um parceiraço, um amigo muito querido, convidou a gente para levar esse elefantinho para o Faim. Aliás, acompanhe o Faim, que é um projeto incrível, assim, até escrever aqui, onde a gente expôs da última vez. Foi maravilhoso. Sim, Faim vale muito a pena também. Um trabalho incrível. Alguém tirou print, gente? Tirei vários prints aqui. Gente, obrigada pela presença. Rodney, obrigado por compartilhar com a gente teu trabalho tão importante, tão profundo, tão potente, tão maravilhoso. Sou fã. Muito bom. Valeu, pessoal. Agradeço aí. Tomar um tempinho de vocês à noite, assim. Desejo bom descanso. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Beijo. Tchau, tchau. E fiquem ligados lá nas redes que a gente vai lançar o livro agora em outubro, online. É isso.